E no vídeo de hoje vamos falar a respeito de possessão e incorporação. Qual é a diferença entre os dois? Muitas pessoas pensam que na incorporação o espírito ele entra, adentra nosso corpo. E a resposta é não, não existe isso. Ele usa os nossos vórtices energéticos para que possa dar comunicação. Porque dentro desse corpo físico já tem um espírito nele. Então, assim, no desenvolvimento mediúnico, você entende que o espírito está chegando perto do seu campo energético, você sente, né? E como é que eu sinto? Através de coisas físicas. Como? Eu vou sentir um arrepio, vou sentir um taquicardia, vou sentir aquele aperreio, vontade de chorar, vontade de sorrir. E aí a gente vai vendo que não é seu aquilo. Você está sentindo. Quando uma pessoa chega perto de você, você sente a presença. Então é basicamente isso, certo? Só que aí, quando você tem um desenvolvimento, ou ao menos tem um estudo, você sabe muito bem que, opa, tem alguém aqui. E aí, quando a gente sabe, tem aquela autonomia, né? Já de saber como é que eu vou dar a passagem para o espírito dar a comunicação, fica mais fácil, né? De você entender quem chegou, quem não chegou, através da energia dele, você vai aprendendo como é, né? Mas, enfim, isso é assunto bem mais extenso. Então, assim, focando na incorporação e na possessão, é basicamente isso. Na incorporação, eu dou a comunicação no momento em que eu quero. Eu cheguei, identifiquei que tem um espírito aqui, ele quer dar comunicação, que seja um guia, que seja um mentor, que seja qualquer um. Ele quer dar comunicação e eu vou decidir ou não se eu vou deixar, se eu vou dar abertura para o espírito se comunicar. Sabendo que um guia de luz, ele nunca vai chegar assim, ei, entra. Nunca, 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 nunca. Entra em comunicação, que eu digo. Porque assim, a possessão é basicamente isso. É quando o espírito chega, toma de conta da sua consciência e da sua mente, de forma que você não vai sentir. Do nada a gente está aqui, vamos supor que você está bebendo com uns amigos, alguma coisa assim, você sabendo que é médium, e aí você está bebendo ali, já começa a ficar zonzo, já começa né, a cabeça não está no mesmo canto, não está do mesmo jeito. E aí o espírito sabe que você é médium, como eu já falei, você vibra de forma diferente, e aí ele vai dizer, eu vou dar minha comunicação agora. Muitas vezes é um obsessor de um amigo seu, ou que esteja ali esperando só tu abrir o campo para ele adentrar. Porque se tu tiver na tua forma, na tua cabeça sã, vamos falar assim, tu nunca vai dar abertura para o espírito chegar e dar a comunicação, porque tu sabe que ele vai falar alguma coisa ruim, vai fazer uma arruaça, como diz vulgarmente lá no Nordeste é arruaça, né? Ou seja, vai bagunçar. E quem vai levar a culpa é tu, porque muitas pessoas não entendem e acham que é tu, não porque fulano estava bêbado, fulano chegou, bateu, fez isso, fez aquilo, e não entende a questão da mediunidade, né? Então ali o obsessor aproveitou que tu estava com um campo aberto, tu não está vigiando quem está aqui perto, então ele simplesmente tomou de conta da situação e deu a comunicação da forma que ele queria, né?
muito diferente da incorporação. Muito diferente da incorporação. Na incorporação, eu tenho total manejo, né? Eu vou emprestar minha fala, mas eu sei o que o espírito está falando. Eu sei. Eu sinto quem é. Eu sinto a energia daquele espírito. Se é de baixa vibração, se é uma vibração boa, né? Então, assim, é basicamente isso. Na incorporação, eu sinto e dou a comunicação. Já na possessão, eles aproveitam que tu tá com o campo aberto, é casa de ninguém, e ó, adentra. E muitas vezes acontece em bar, acontece em cantos assim que não tem nada a ver. Um espírito de luz também, ele nunca vai tomar de conta assim de você, nunca, porque ele tem ética. Ele vai chegar, vai pedir licença, você vai sentir, fulano, eu tenho que dar uma comunicação a cicrano, porque vai acontecer isso, isso, isso. Aí eu vou, certo. Ou eu dou, olhe, aqui chegou um guia e mandou falar isso, isso e isso, certo? Até porque um guia tem ética. Ou, então, eu vou, abro o meu campo, dou passagem para que ele venha falar pessoalmente com você. Tá certo? Então, basicamente é isso. A diferença em incorporação e a possessão é isso. Então, assim, médium, que é médium, ele sabe muito bem que ele não pode estar bebendo, nem fumando, coisas ilícitas, porque aquilo ali vai mexer com nossa mente. Nós vamos perder a consciência do que estamos fazendo ou não. Quando tiver, aí vem assim, pronto, como já aconteceu várias vezes, vem, um médium tá ali, tá bebendo, tá enchendo a cara, e muitas vezes tem gente que não sabe que é médium, tem isso também, viu? Chega, tá bebendo ali, encheu a cara, já tô zonzo, não sei o quê, pô, chegou. Já começa a botar a mão nos quartinhos e dizer, olha, chegou a pombogira. Gente, a quantidade de espíritos que andam por aí, aproveitando, obsessores também, aproveitando da energia, de médiums que não sabem que é médiums, não procuram entender, só aproveitando só um coisinha ali, só para entrar, para fazer a arruaça e dar um nome de um guia, dar um nome de um Exu, de um guia, que é um guia de frente que eu falo, né? No caso é a pombogira, geralmente é esses dois. E aí, assim, eu fico triste com as situações, porque assim, quando você fala hoje de um guia, assim, aí já lembra Virgem Maria. É aquela que chega nos bar para fazer isso, para fazer aquilo, é mulher da vida, é um Exu, é o diabo, chegou lá quebrando tudo, dizendo que era Exu, e muitas vezes eles dão consulta. Tem muitos espíritos que dão consulta e dá o nome de uma pombogira e um Exu, sem ser. Então, assim, minha gente, prestem atenção no local onde vocês estão. E dá consulta porque sabe da tua vida. É um obsessor teu que chegou num médium, né? Incorporou, ou seja, usou da obsessão para jogar tudo na tua cara. Vê que coisa. Então, minha gente, prestem atenção. Desenvolvimento, sempre, 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 sempre. Estudar, olhar. Teve uma vez que, para terminar aqui, teve uma vez que eu não tinha desenvolvimento, eu não sabia o que era isso. Cheguei, estava com um bucho desse tamanho, do meu segundo filho, e tinha tido uma discussão calorosa. É outra coisa também, não é só bebendo e essas coisas, não.
É quando a gente está com a cabeça quente. Veja só o que aconteceu. Aí eu fui, tive uma discussão acalorosa, não me lembro bem com quem foi. Eu sei que nesse mesmo dia eu me acalmei e fui no mercado com meu esposo. Quando eu entrei no mercado, eu olhei assim para duas meninas que estavam num caixa, esperando a sua vez. Normal, não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Eu sei que eu passei nesse caixa, bati no caixa, fiz assim, ó, já já eu passo aqui. E ficou todo mundo olhando para minha cara. Eu lembro como se fosse hoje isso. E assim, quando foi mais para frente, eu me assustei. Eu disse a meu esposo, não entendi o que foi que aconteceu, tu entendeu? Ele fez, não. Eu disse, bom, qualquer coisa hoje eu sei que eu vou apanhar. Eu só sabia que não ia apanhar porque eu estava com um bucho de 8 meses, viu? Mas assim, eu não sabia, quando eu voltei lá primeiro, né? Pedi desculpa à menina, chamei a menina, pedi desculpa e disse que não tinha entendido o que tinha acontecido. E ela disse bem assim, eu também não entendi, não. Me desculpe também. Se eu fiz alguma coisa, eu digo, não, eu que peço desculpa. Mas eu não entendi o porquê que eu fiz isso. O porquê que eu olhei para você, eu tive tanta raiva a ter coisa assim, de bater e falar alguma coisa com você. Se eu nunca nem vi. Aí ela fez, não, tudo bem, tá desculpado. Mas o tudo bem, tá desculpado, eu entendi que era porque eu estava grávida. Mas veja só a situação. Eu não sabia que eu era médium, de incorporação também. Abri o meu campo através da minha raiva. Depois de um tempinho só, fui no mercado. Provavelmente isso aí era um obsessor que estava junto à menina, porque ela estava comprando cerveja, estava comprando essas coisas. Eu passei por ela. Ele se acoplou, porque eu estava pensando ainda na discussão. Estava com muita raiva, não estava prestando atenção. Com certeza, aproveitou o momento e fez isso. Só que aí quem era que ia? Ou era o obsessor da menina, ou era um obsessor que no momento da minha raiva, ele aproveitou e disse assim, agora eu pego ela. Eu passei, ele aproveitou para ver se eu conseguia brigar novamente, né? Então, assim, quem ia se lascar era eu. Ponto. Quem ia se lascar era eu. Então, assim, depois disso daí e de outras coisas, que eu fui procurar o desenvolvimento mediúnico, que hoje é que eu entendo o que aconteceu naquele tempo. Veja como é bom o desenvolvimento e o estudo, e você se conhecer. Depois desse dia, não vi mais a menina nem nada. Mas, assim, orai, como diz a Bíblia, orai e vigiai. É você vigiar tudo o que você faz. Seus sentimentos, tudo, porque igual atrai igual, como eu já falei aqui. No mundo espiritual, não é opostos se atraem, não. Os iguais se atraem, certo? Se eu tenho raiva, se eu vibro raiva, consequentemente, eu vou puxar os espíritos que estão vibrando aquilo, né? Então, minha gente, de suma importância. Orar e vigiar, hein? Claro, a oração é sempre bem-vinda. A partir do momento que eu oro, eu estou transcendendo a espíritos elevados. Eu não vou fazer oração de baixa vibração. Uma oração é sempre, né? Então, assim, estuda. Possessão existe e ela é bem mais comum do que a gente imagina. Então, nós, como médiums, temos que prestar atenção. Quando eu estava no terreiro de Umbanda, tinha um preceito. O que é preceito? Eram 3 dias antes a gente abdicar de sexo, carne vermelha e entorpecentes, e álcool, e álcool também.
O sexo era justamente para a gente não usar da energia vital do outro, né? Porque, querendo ou não, ali há uma troca de fluidos. Deixa eu ver. A carne vermelha é porque ela demora a digerir. É uma carne densa que demora a digerir no nosso corpo. E a gente não pode estar com o corpo muito pesado, porque assim, o guia, ele sente mais dificuldade de acoplar em nós, certo? E álcool e droga é justamente isso. É por causa do psique, para a gente estar sã, estar limpo de todas essas energias. Já justamente a fim de não acontecer isso daí, certo? Porque nenhuma gira de desenvolvimento, nenhum trabalho mediúnico que seja, ali é uma corrente. Então, se eu sou um elo da corrente, eu tenho que estar limpo também, porque senão meus irmãos também vão levar, né? A partir do momento que eu abro minha cabeça, não estou com a cabeça focada no trabalho, se eu abro a mente para outras coisas, ali é um vórtice energético enorme. Eu vou puxar espíritos que não deveriam estar lá, apesar de que temos assentamento na tronqueira, né? Que são os Exus. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, que tomam de conta da entrada, mas ali eu estou puxando em massa. Então, assim, orai e vigiai, e estudai, como diz, né? Pois, por hoje é só, e agradeço.